Olá a todos! É um prazer estar com vocês hoje. É com a minha voz, Pedro Bial, que hoje vamos juntos mergulhar em um dos capítulos mais obscuros da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Um período que mudou para sempre o curso da história. Imaginem o mundo em 1939. A Primeira Guerra ainda ecoa na memória. As feridas, essas, ainda supuram. As cidades ainda se recuperavam, e as pessoas viviam com o peso das perdas e destruições. As cicatrizes da guerra, a crise econômica que assolava o mundo, o ultranacionalismo crescente, tudo isso como um barril de pólvora aguardando a fagulha. A Grande Depressão havia deixado milhões sem emprego, sem esperança, e a instabilidade política era palpável. E nesse cenário sombrio, surge uma figura sinistra, Adolf Hitler, o Führer da Alemanha nazista. Ele prometia um futuro glorioso para a Alemanha, mas seu caminho estava pavimentado com ódio e destruição. Com um discurso inflamado e promessas grandiosas, Hitler semeava o ódio, o preconceito e a violência. Ele manipulava as massas com sua retórica, prometendo redenção e vingança. As tensões, como um fio prestes a se romper, aumentavam a cada dia. A Europa estava em um estado de nervosismo constante, com cada movimento militar sendo observado com apreensão. A sombra da guerra pairava sobre a Europa, e o mundo se preparava, ainda que inconscientemente, para o inevitável. As nações se armavam, alianças eram formadas, e a paz parecia cada vez mais um sonho distante. A humanidade estava à beira do abismo, prestes a mergulhar em um conflito que mudaria tudo. 1º de setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia. A fagulha havia incendiado o pavio. França e Grã-Bretanha, diante da agressão, declaram guerra à Alemanha. O mundo, em poucos dias, mergulhava em um novo conflito global. A máquina de guerra nazista, com sua Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, parecia intransponível. Tanques, aviões e infantaria, agindo em sincronia mortífera, esmagavam qualquer resistência. A Polônia, em poucas semanas, sucumbe. A Europa assiste atônita, em choque e horror. A guerra, antes uma ameaça distante, se tornava uma realidade brutal. A Blitzkrieg alemã implacável seguia seu curso. Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e, por fim, a França, todas caem diante do avanço nazista. A Europa Ocidental, em questão de meses, estava sob o jugo de Hitler. A França, outrora símbolo de poder e glória, é humilhada. O orgulho francês, ferido. Mas, das cinzas da derrota, surge a resistência francesa, um movimento clandestino que ousava desafiar a ocupação nazista. Nesse momento crítico, apenas a Grã-Bretanha, liderada por Winston Churchill, o bulldog britânico, se mantinha firme contra o Terceiro Reich. Hitler, então, volta suas atenções para a Grã-Bretanha. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, inicia uma campanha de bombardeios aéreos massivos sobre a ilha. A Batalha da Grã-Bretanha, uma luta desesperada pela sobrevivência. Os pilotos da RAF, a Real Força Aérea Britânica, enfrentavam os alemães em combates aéreos épicos, dignos de Homero. A determinação do povo britânico, inspirados pelos discursos de Churchill, e a coragem inabalável dos pilotos da RAF impediram a invasão alemã. A Grã-Bretanha, contra todas as probabilidades, permanece livre. Junho de 1941, um mês que mudaria o curso da Segunda Guerra Mundial. Hitler quebra o pacto de não agressão com a União Soviética, o pacto Molotov-Ribbentrop, que havia sido assinado apenas 2 anos antes, e lança uma invasão em larga escala, surpreendendo o mundo com sua audácia. A Operação Barbarossa, como ficou conhecida, foi a maior operação militar da história em termos de mão de obra e equipamentos. Ela marcou um novo capítulo, ainda mais sangrento, na guerra, com batalhas ferozes e incontáveis baixas. Os alemães, confiantes em sua superioridade militar,
subestimaram a resistência soviética e a vastidão do território russo. O Exército Vermelho, apesar de sofrer perdas enormes nos primeiros meses, luta com a ferocidade de um urso ferido, determinado a defender sua pátria a qualquer custo. O inverno russo, rigoroso e implacável, se torna um aliado poderoso dos soviéticos, congelando equipamentos e soldados alemães, transformando-se em um inimigo mortal para os alemães, que não estavam preparados para tais condições extremas. A invasão da União Soviética drena recursos e homens da Alemanha nazista, enfraquecendo suas forças em outras frentes, marcando um ponto de virada crucial na guerra. A resistência soviética e o inverno implacável mudaram o curso do conflito, levando eventualmente à derrota nazista. 7 de dezembro de 1941, um dia que mudaria o curso da história mundial. Uma data que viverá para sempre na infâmia. O ataque a Pearl Harbor foi um dos eventos mais chocantes da Segunda Guerra Mundial. O Japão ataca a base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí, com uma força devastadora. Aviões japoneses lançam bombas e torpedos, causando destruição massiva. O ataque surpresa, covarde, choca os Estados Unidos e os lança de vez na guerra. A nação, até então hesitante, agora se une em um esforço de guerra total. A entrada dos SUA no conflito muda o curso da história. Jovens americanos se alistam em massa, prontos para defender sua pátria e seus aliados. Com sua força industrial e militar, os SUA se tornam um aliado crucial para os aliados. Fábricas trabalham dia e noite produzindo armas, tanques e aviões. A guerra, que já era global, se intensifica. As forças americanas se juntam aos combates em várias frentes, trazendo novos recursos e estratégias. Batalhas são travadas em todos os cantos do planeta, da Europa à Ásia, da África ao Pacífico. A presença americana é sentida em todos os teatros de guerra, mudando o rumo dos acontecimentos. A Batalha de Stalingrado, na gélida União Soviética, é um marco na guerra. Os soviéticos, em uma demonstração de coragem e resiliência inabaláveis, derrotam os alemães em uma batalha brutal e sangrenta. Em junho de 1944, os aliados lançam a Operação Overlord, a invasão da Normandia, na França ocupada pelos nazistas. O dia D, como ficou conhecido, marca o início da libertação da Europa Ocidental. A Alemanha, agora lutando em duas frentes, começa a ruir sob a pressão dos aliados. Enquanto os aliados avançam pelo oeste, o Exército Vermelho continua a açoitar as forças alemãs no leste. A brutalidade da guerra no fronte oriental não tem precedentes na história. A Batalha de Berlim, em abril de 1945, marca o fim do delírio nazista, o fim do Terceiro Reich. Hitler, encastelado em seu bunker, comete suicídio enquanto a cidade cai nas mãos dos soviéticos. A guerra na Europa está chegando ao fim, mas não antes de deixar um rastro de destruição e morte inimagináveis. Agosto de 1945. O mundo assiste em horror à demonstração de poder nunca antes vista. Os Estados Unidos lançam bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. A era atômica havia começado, lançando uma sombra de dúvida e medo sobre o futuro da humanidade. O Japão, diante da devastação e da ameaça de aniquilação total, se rende em 2 de setembro de 1945, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. A guerra mais mortal da história, finalmente, chegava ao fim. A Segunda Guerra Mundial deixou um legado duradouro no mundo. Milhões de pessoas mortas, cidades inteiras reduzidas a escombros, nações inteiras devastadas. Novas ideologias surgiram das cinzas da guerra. As Nações Unidas, um sonho antigo, foram criadas na esperança de evitar outro conflito global. Mas o mundo, ainda traumatizado, se dividiu em dois blocos: o ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o oriental, liderado pela União Soviética. A Guerra Fria, um novo capítulo da história, havia começado. A Segunda Guerra Mundial foi um período de trevas e horror, mas também de coragem, resistência e esperança.
É essencial que nos lembremos das lições da guerra e trabalhemos para construir um futuro mais pacífico. Devemos honrar a memória daqueles que lutaram e morreram na guerra, lutando por um mundo livre do ódio, da intolerância e da tirania. Que a história da Segunda Guerra Mundial sirva como um lembrete constante do custo humano da guerra e da importância da paz.